Olá! O último romance de Machado de Assis, Memorial de Aires, publicado em 2008, meses antes da sua morte, é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa obra que fecha a produção machadiana, né? A grande produção machadiana, feita não só de romances, de crônicas, de contos, de peças de teatro, de poemas e assim por diante. Se você me segue, já me ouviu falar que eu sou machadiana, que eu pesquisei a obra de Machado para o meu mestrado, já tem bastante tempo, né, meu mestrado, e que o escritor mesmo, depois de tudo isso, continua sendo um dos meus preferidos. Sei que não é fácil, muitas vezes ler Machado, mas Machado é daqueles escritores que valem a pena. Entretanto, apesar de Memorial de Aires ter uma série de pontos positivos, dos quais eu vou falar aqui durante o vídeo, eu tenho que começar dizendo que esse último romance não tem nem a mesma qualidade, nem a mesma complexidade literária dos seus romances mais famosos, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou Quincas Borba, ou Dom Casmurro, tá? Eu tenho aqui nessa coleção, que tem a obra completa, já mostrei várias vezes para você, mas você encontra Memorial de Aires muito facilmente, né? E ele é um livro muito mais simples do que aqueles que eu citei, tanto quanto ao conteúdo, quanto à forma. E eu tenho que dizer que a forma de Memorial de Aires é uma inovação na obra de Machado, né? Justamente ao final de sua trajetória, ele resolveu escrever um romance em forma de diário, igualzinho diário, com data, tudo, tá? Então, a gente se pergunta, né? Como nada em Machado de Assis é por acaso, a gente se pergunta por que um diário. E a resposta que eu acho mais válida, né? Os pesquisadores se debruçam sobre isso, né? Tem muitas ideias diferentes. Eu penso que é porque Machado e o protagonista desse romance têm muitos pontos em comum, a começar pela idade. O Machado tinha 69 anos, enquanto o protagonista do romance, que é o conselheiro Aires, tinha 63. O que naquela época, gente, diferente, né, de hoje em dia, uma pessoa com mais de 60 anos era considerada bem idosa, era considerada uma pessoa no fim da vida, né? Hoje isso, graças a Deus, mudou. Tanto Machado quanto Aires, então, moravam no Rio de Janeiro, ambos eram viúvos e ambos não tinham filhos. O que significa que eram pessoas sozinhas, né, que contavam ali com os amigos para preencher os seus dias, né? O conselheiro Aires já tinha se aposentado e o Machado já não era aquele cronista que fazia a crônica semanal, já tinha diminuído muito o ritmo da sua escrita. Creio que todos esses pontos em comum podiam ser melhor explorados em uma narrativa de diário, que mostrasse como os dias, né, para essas pessoas mais idosas e aposentadas, podiam ser longos e vazios. Eu creio também que o Machado, idoso e adoentado na época da publicação desse romance, estava vivendo um momento difícil, tá? Então, além disso, para justificar o diário, há uma nota de esclarecimento do próprio Machado no início desse livro, dizendo que lá no romance Esaú e Jacó, ele já tinha feito uma menção ao memorial, ou seja, já havia em Machado de Assis há algum tempo, né, a ideia de fazer um romance em forma de diário, e também já havia a ideia desse protagonista, já que Esaú e Jacó tinha sido publicado em 1904, ou seja, 4 anos antes de Memorial de Aires, tá?
E aí, claro, se você for uma pessoa curiosa, você vai até o Esaú e Jacó e você descobre lá na advertência do Esaú e Jacó que foi o próprio conselheiro Aires que Machado diz que escreveu aquele romance. Então, tem mais um ponto em comum. O conselheiro, como Machado, também era escritor e tinha por hábito também escrever o diário. Que o narrador dizia que não era assim grande coisa esse diário, né, em termos literários, mas dava para matar o tempo da barca de Petrópolis, que era uma barca ali que não demorava tanto tempo assim. Então ele mesmo diminui a importância literária de um memorial de Aires. Bem, agora então vamos à história. O diário é um recorte de 2 anos, começa em janeiro de 88 e termina em agosto de 89. Ou seja, a história se passa uma década antes da publicação do livro. E começa o diário, né, com o conselheiro Aires falando que naquela data, 9 de janeiro de 1888, fazia um ano que ele havia voltado definitivamente da Europa. Ele nos conta também que ele havia sido diplomata por mais de 30 anos e que só algumas vezes durante essa carreira diplomática ele havia retornado ao Brasil em licença, em férias, coisa que o valha. Relata também que teve medo de não se acostumar a viver de novo no Brasil, mas que acabou se acostumando, né? Ele chega a escrever, abre aspas, aqui estou, aqui vivo, aqui morrerei. É engraçado essa maneira dele reforçar algo em 3 vezes, isso é muito comum nas crônicas e é uma marca na narrativa de Machado. Então, no diário, né, no dia seguinte a esse começo, Aires vai ao cemitério com a sua irmã chamava-se Rita. A Rita, ela também é viúva e também não tinha filhos. E aí os dois vão ali colocar flores no jazigo dos seus pais. No cemitério, o conselheiro Aires vê uma moça de luto, uma moça bonita, que a irmã lhe diz ser a viúva Noronha, que é conhecida da sua irmã e de outros amigos em comum ali do conselheiro Aires. A viúva, que era filha do barão de Santa Pia, havia se casado sem aprovação do pai, também o noivo também não tinha tido a aprovação do pai dele, né? Então nem do pai nem do sogro, mas mesmo assim eles estavam apaixonados, eles se casaram e foram muito felizes, mas infelizmente por pouquíssimo tempo, porque logo depois do casamento o rapaz morreu, tá? E mesmo com a morte, o pai da viúva Noronha jamais perdoou a filha, então ele não falava com a filha. Ainda no cemitério, o conselheiro Aires e a sua irmã fazem uma aposta. A Rita acha que a viúva Noronha não se casará mais, né? E o Aires acha que sim, que ela é muito jovem, né? Então a Rita, de brincadeira, sugere que então a aposta entre eles seria ela se casar com o próprio Aires. É claro que a ideia é um pouco estapafúrdia, né, em virtude da diferença de idade, e Aires, mesmo chegando a pensar sobre isso, né, se ele seria capaz de casar ali com a viúva, ele afasta essa ideia da sua cabeça e resolve que se interessa pela viúva, mas não para casar com ela. E a partir daí, a história vai girar sobre a viúva e o envolvimento do Aires, observando seus passos, ficando muito próximo da viúva e sempre com a ideia da aposta na cabeça se essa viúva vai ou não se casar. Ela já tinha recusado vários pretendentes. Eu não vou dar mais spoiler, né? Como eu disse no início, não é uma história muito original, muito complexa,
Mas o grande mérito de um Memorial de Aires é conseguir fazer um relato ou um retrato muito fiel do Rio de Janeiro do finalzinho do século XIX, né? Que estava acontecendo um monte de coisa, abolição dos escravos. Machado vai citar isso no romance. Como as pessoas, ele mostrou ali, né, com esse memorial, como as pessoas que tinham posse, claro, eles não eram pobres, mas como essas pessoas viviam, quais eram os costumes, quais valores que permeavam a sociedade carioca daquela época, né? Então, acho isso muito interessante. Você lê e você pensar que é um maravilhoso retrato do Rio de Janeiro. Machado foi um excelente cronista, eu já falei aqui várias vezes, deixou milhares de crônicas, e eu creio que é nesse romance, no Memorial de Aires, que o cronista Machado mais participa junto com o romancista, né? Porque ele vai buscar as coisas pequenas do dia a dia, que é a crônica, né? A crônica fala de coisas pequenas. Você vai perceber também que muitas falas do conselheiro Aires poderiam ser falas do Machado, ou seja, este de todos os seus romances é o seu romance mais autobiográfico. E além disso, eu acho que uma grande qualidade desse livro é um olhar muito interessante sobre a solidão, seja na velhice, seja na aposentadoria. É um livro que você lê com muito mais facilidade do que os grandes romances de Machado, mas eu creio que tem que ser lido, né? Tem que ser lido para completar o quadro das obras do escritor. E como esse escritor podia ser versátil, como ele podia escrever de outras maneiras, né? Então acho que é interessante conhecer essa outra faceta de Machado de Assis. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no canal, a obra de Machado é grande, ainda vou falar muito de Machado de Assis, e porque é um grande prazer ter você comigo nesses vídeos. Até o próximo!